Foram mais de 15 novidades de IA nessa semana e tem uma mudança acontecendo por baixo dos panos que vai mudar como todo mundo trabalha. Não só quem é desenvolvedor ou tá na bolha de tecnologia. E essa semana tem 3 notícias que confirmaram a mesma coisa. Então vamos para a edição da Ratos de IA de hoje, onde a gente vai passar pelas principais notícias e novidades de IA do mercado que aconteceram na última semana e que podem afetar o teu trabalho ou o teu dia a dia. Vamos lá para a nossa primeira notícia então. Os melhores desenvolvedores do Spotify não escrevem uma linha de código desde dezembro. E um deles, inclusive, contou que resolveu um bug enquanto estava dentro do ônibus pelo aplicativo do Telegram no celular. É isso mesmo que a galera do Spotify contou aqui nessa matéria pro TechCrunch, que os principais desenvolvedores, os melhores desenvolvedores deles não escrevem uma linha de código desde dezembro, né? A gente está em fevereiro já. Então, graças às tecnologias de AI que permitem a galera fazer código, programar, né? Principalmente o Cloud Code, por exemplo, que é o produto lá da Anthropic, ou o Codex do ChatGPT, que é muito usado aí pelos desenvolvedores, e também para quem não é desenvolvedor, né? Como eu já falei em alguns vídeos. Mas basicamente o que aconteceu, tá? A gente viu esse tweet aqui do Boris, que é um dos responsáveis, um dos criadores do Cloud Code, ele falando que como ele tinha ficado feliz em saber que a galera do Spotify agora tá shipping, né? Tá mandando as atualizações para o aplicativo, fazendo as mudanças lá no aplicativo usado por milhões de pessoas, provavelmente deve usar aí, assim como a gente usa por aqui também, o Spotify, e eles estão fazendo essas atualizações com o Cloud Code, né? Com esse próprio produto do Cloud lá para desenvolvimento de software. E ele fala então que os melhores desenvolvedores não escreveram desde dezembro uma linha de código e conseguem arrumar bugs no aplicativo. Pensa nisso, né? Arrumar bugs no aplicativo que afeta milhões de usuários pelo celular. Então eles têm lá o Cloud Code conectado no Telegram, conectado no WhatsApp da vida, no iMessage deles lá, e eles conversam com o Cloud Code, e o Cloud Code vai arrumando bugs do Spotify. Pensa nisso, Spotify, tá? Isso me deixa bem louco, assim, porque cara, o Spotify é usado por muita gente, impacta muitas pessoas, né? Isso que eles estão fazendo. E se está acontecendo no Spotify, provavelmente vai acontecer com a gente também. E eu sei que essa notícia talvez pareça assim, é mais para quem escreve código e tudo mais. E, cara, eu acho que não é, né? Porque isso que está acontecendo, beleza, são os desenvolvedores do Spotify que estão fazendo isso, mas os próprios desenvolvedores do Spotify não estão mais colocando a mão e escrevendo código do zero, programando. E o que isso aí pode talvez nos indicar é que talvez a gente, os meros mortais, né, que não sabem programar ali e tudo mais, pessoas que não sabem programar, talvez consigam também criar produtos, criar sistemas próprios, como já estão conseguindo, né, com plataformas como o Lovable, o Cloud Code e tudo mais. E cada vez mais, talvez, os desenvolvedores estejam virando orquestradores de agentes, eles ficam ali meio que controlando os agentes de IA, como Cloud Code, como Codex, para fazer os seus aplicativos. Mas a gente também, né, pessoas que talvez não saibam código, possam fazer a mesma coisa, porque agora escrever código é basicamente linguagem natural, né? Tu vai lá pedir para o agente de IA, o agente de IA vai lá e faz para ti, e aí tu vai interagindo com ele até que saia aquele software. Inclusive, teve mais um tweet que a gente separou aqui que meio que confirma essa mesma tese, em que um dev brasileiro anunciou que não vai mais escrever código, e não, ele não foi demitido, inclusive ele está ganhando mais. Isso aqui meio que ajuda a corroborar isso que eu acabei de falar aqui sobre o Spotify, né, de não estar, dos melhores desenvolvedores deles não estarem mais escrevendo código. E esse cara falou que ele trabalha para uma startup em Nova York e que a partir de 1º de março ele não vai mais escrever nenhum código manualmente, não vai mais codar nada manualmente e tudo deve ser feito 100% com IA. É uma ordem, né, da empresa. Ou seja, ele não vai mais pegar um ticket lá na plataforma de tarefa deles, fazer um teste e enviar para code review. Ele vai simplesmente cuidar de jornadas inteiras de desenvolvimento, né, desde a criação e orquestração desses agentes que vão desenvolver as funcionalidades, as correções e tudo mais. Então ele vai usar a IA muito mais ele vai virar muito mais um gerenciador de IA do que um desenvolvedor propriamente dito, né? Ele até fala que ele se sente privilegiado por fazer parte de uma empresa que está fazendo isso, mas que ao mesmo tempo ele está com um pouco de medo dessa incerteza desse processo, né? Basicamente é muito impactante isso para desenvolvedores, porque meio que está mudando a profissão dos caras, né? Ele até brinca aqui que ele acha que ele deve mudar o título dele no LinkedIn, né? De desenvolvedor para talvez orquestrador de agentes, ou enfim. Inclusive, a galera eu não lembro agora se foi a galera do Cloud Code ali que comentou que talvez esteja surgindo uma nova profissão, ou pelo menos uma mudança de nome na profissão dos desenvolvedores, que eles vão começar a se chamar de builders, ou construtores, ou talvez até gestores de produto ou qualquer coisa do tipo. Que é justamente isso que a gente está falando aqui agora, né? Cada vez menos a galera está colocando a mão de fato em escrever código e a gente está precisando menos desse
conhecimento técnico, e sim, a gente está precisando saber como conversar muito bem com as IAs, com os agentes de IA. A gente tem que saber como conversar com o Cloud, com o ChatGPT, como pedir as coisas, como pedir correções, como interagir com eles. E cada vez mais a gente vai ver tanto desenvolvedores virando orquestradores de agente, como pessoas comuns que não sabiam desenvolver, não sabiam fazer sistema, também virando esses mesmos orquestradores de agentes. Claro que quem é desenvolvedor talvez tenha muito conhecimento, mais conhecimento técnico e vai ter uma grande vantagem nisso, obviamente, mas está ficando mais acessível até para quem não é desenvolvedor também poder fazer os seus próprios sistemas, assim como a gente vê vários exemplos, né? Tanto de clientes nossos quanto conhecidos, de pessoas que param de comprar um software, param de pagar um software e fazem o seu próprio software dentro de casa com plataformas como Lovable, Cloud Code e assim por diante. Só pedindo ali para IA, sem precisar contratar uma agência que faz um desenvolvimento super caro ou algo do tipo. Isso é bem legal, né? Isso nos mostra como está mudando muito rápido aí o cenário e a gente tem que ficar de olho, não importa o tamanho da nossa empresa ou o que a gente faz no dia a dia. A nossa próxima novidade de IA dessa semana, então, o futuro vai ser extremamente multi-agente. Essas são as palavras do Sam Altman, fundador do ChatGPT, e ele fez uma contratação essa semana que meio que mostra que realmente ele está botando todas as fichas nisso. Para quem não sabe, então, a gente ficou sabendo aqui pelo post do Peter, que é o fundador, aí, o criador do OpenClaw, né, que é aquela plataforma para criar agentes de IA que ficam ligados 24 horas por dia no teu Telegram, no teu WhatsApp. Ficou bem famosa nos últimos tempos, a gente falou bastante deles aqui no canal, já nas edições da Ratos de IA anteriores. Mas basicamente o Peter, ele ficou super hypado, foi o projeto open source que cresceu mais rápido na história da internet, na história da humanidade aí. E o Peter, ele anunciou nesse tweet que ele está se juntando à OpenAI, ou seja, ele tá virando um contratado da OpenAI. O Sam Altman foi lá e contratou ele. Não comprou o projeto OpenClaw propriamente dito, o projeto vai continuar sendo open source, código aberto, né? Ou seja, vai continuar sendo disponível de graça, vai ficar disponível de graça para todo mundo, as pessoas vão poder continuar contribuindo lá e tudo mais. Mas o Sam Altman, a OpenAI, contratou o Peter, né? O que não deixa de ser meio que uma aquisição do OpenClaw, porque o OpenClaw em si é do Peter, o Peter é o principal contribuinte lá e quem criou toda a plataforma, mas isso nos traz algumas coisas, algumas reflexões interessantes. Tem inclusive esse post aqui do Peter, né, no blog dele, ele fez contando aí o que aconteceu. Mas basicamente o TLDR ali, Too Long Didn't Read, ele está se juntando ao OpenAI para trabalhar, para trazer agentes de IA para todo mundo. Ou seja, o OpenClaw, né, que é o produto que o Peter criou, ele vai virar uma fundação, ou seja, vai continuar aberto e independente, não vai ser um produto da OpenAI, segundo ele aqui, mas ele vai trabalhar em conjunto com a OpenAI para deixar isso amplamente aberto e disponível para muita gente. Talvez vá criar um produto novo lá dentro da OpenAI para isso, talvez vá... Enfim, vamos ver os próximos capítulos. Mas o que ele contou aqui, que o último mês foi muito louco, né? Foi um mês de reviravoltas, que ele nunca esperava que esse playground, esse projeto de brincadeira, esse parquinho que ele fez ia bombar tanto e que a internet ficou completamente louca, né? Que foi muito divertido ver como o trabalho dele pode inspirar tanta gente aí pelo mundo. Ele fala que várias possibilidades se abriram para ele e tudo mais, que muitas pessoas tentaram puxar ele para várias direções, tentaram financiar o projeto dele, ele pode criar uma empresa enorme com o OpenClaw e concorrer com as grandes e tudo mais. Mas ele fala que, cara, o objetivo dele não é ganhar grana. Inclusive, para quem não sabe, o Peter já é multimilionário, né? Ele vendeu um projeto dele por muitos milhões alguns anos atrás. Depois ele ficar ali 3 anos meio que num sabático, ali numa crise existencial, como ele mesmo fala, ele começou então a criar esse novo produto que é o OpenClaw, que agora acabou de ser adquirido aí, contratado pela OpenAI, né? Então o objetivo dele não era grana, ele não queria criar uma empresa de novo, ou pegar dinheiro de investidor, ele queria mesmo meio que botar essa missão aí de espalhar agentes de IA para todo mundo. Ele até brinca que ele gostaria que a mãe dele pudesse usar um agente de IA muito fácil ali, que ficasse disponível 24 horas por dia. E aí ele fala que ele teve várias reuniões pelo Vale do Silício, lá com as empresas de IA e tudo mais, e que a galera da OpenAI, né, que depois ele passasse a semana lá em São Francisco conversando com muita gente, a galera da OpenAI foi quem ele se sentiu mais alinhado em termos de valores, em termos de ideia e de visão para essa nova fase de agentes de IA que está começando a surgir. Então ele fechou lá contrato com a OpenAI, inclusive o Sam, né, o fundador lá do ChatGPT, anunciou isso, que o Peter está juntando a OpenAI para meio que impulsionar
a próxima geração de agentes pessoais e que ele é um gênio com várias ideias que vai ajudar a melhorar rapidamente os produtos da OpenAI para isso. E claro que para o Peter é muito interessante isso, né? Porque ele consegue ter acesso aí a modelos que talvez em primeira mão e também ter acesso a uma estrutura bem grande aí da OpenAI para poder botar em prática essa visão dele. Também é um pouco louco de ver toda essa treta que deu no mercado, né? Se a gente for ver a linha do tempo ali, o Peter ele tinha criado o OpenClaw, o CloudBot, né, que se chamava CloudBot, depois virou Maltbot, porque a Anthropic meio que processou ele por CloudBot ser muito parecido com o nome Cloud. E depois ele mudou de novo para OpenClaw, porque a galera das criptos estava usando o Maltbot como se fosse uma cripto lá para fazer scan, lá para ganhar dinheiro e tal. E depois dessa reviravolta toda, a OpenAI foi lá e abraçou o projeto, né? Apesar da Anthropic ter meio que fechado as portas, talvez por ter um produto que futuramente vai ser parecido, que é o Cloud Cowork, talvez por isso, mas meio que fechou as portas. E aí a OpenAI foi lá e disse, não, vem cá, a gente toca a ficha aqui, pode usar o nome OpenClaw tranquilo. O próprio Peter perguntou lá para a OpenAI se podia usar o nome OpenClaw, se não infringia direitos. Eles disseram, não, tá de boa, e aí depois... Uma semana depois, eles anunciaram que o Peter agora faz parte do time. Então, vamos ver os próximos capítulos. É bem interessante de ver isso, porque, cara, mais um indicativo de que a gente está migrando a nossa vida aí para nosso dia a dia de trabalho para uma era mais agêntica, né? A gente vai ver agentes de IA por tudo. A gente vai ter agentes de IA que a gente conversa quando a gente abre um navegador, abre um aplicativo do celular como ChatGPT, Cloud, Manus. A gente vai ter um agente de IA que vai estar no nosso WhatsApp, no nosso Telegram, ou no grupo, no Slack, no grupo de WhatsApp da firma ali, interagindo com as pessoas no dia a dia de trabalho, como a gente mostrou no vídeo anterior também. Ou seja, a gente está se migrando cada vez mais para uma era mais agêntica e essa briga das empresas para ver quem vai liderar isso está bem interessante. Isso, inclusive, tem relação com a nossa próxima notícia, tá? Se vocês já vão entender por quê. Tu imagina um assistente muito esperto que fica 24 horas ligado no teu WhatsApp, com memória, habilidades próprias e que nunca dorme. É exatamente isso que a Meta está lançando com o Manus, né? Para quem não sabe, o Manus ele foi comprado pela Meta, pelo Facebook, né? Pelo Mark Zuckerberg, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás. E agora eles anunciaram que estão lançando o Manus Agents, os agentes do Manus. Enfim, como eu comentei, corroborando essa onda de que tudo está virando muito agêntico, né? Então, o Manus, que foi comprado pelo Mark Zuckerberg, pelo Facebook, inclusive o Mark era uma das empresas que estava conversando lá com o Peter para comprar o OpenClaw e acabou não conseguindo, né? O Peter foi para a OpenAI e aí, curiosamente, 2-3 dias depois, o Manus anunciou que está lançando o Manus Agents, que basicamente é como se fosse um OpenClaw, essa ferramenta que disponibiliza um agente que fica ligado 24 horas por dia para te atender, dentro do próprio Manus, plugado onde no Telegram, por enquanto, e bem em breve no WhatsApp. Inclusive, eles anunciaram que o WhatsApp logo já vai estar disponível também. Ou seja, agora, a gente sabe que o OpenClaw ainda é um pouco mais técnico, né? Tu tem que instalar ele num computador, ou instalar ele num servidor virtual, numa VPS, configurar ele e tudo mais. Ele é um pouco difícil de usar, assim, para pessoas não técnicas. E o Mark, muito esperto, foi lá e anunciou que o Manus agora tem um Manus Agents, que é basicamente como se fosse um OpenClaw, talvez agora não tão completo ainda, não tão com tantas funcionalidades, mas que, cara, com 2 cliques tu começa a usar ele. Então tu entra no Manus, mesmo se tu tem uma conta grátis, e dentro do Manus, até vou mostrar aqui, acho que é legal, tu pode, com um clique, tu começar a conectar o teu agente no Telegram, e ele é muito parecido com o OpenClaw, ele tem identidade única, ou seja, ele é um agente com uma missão ali, que tu vai definir para ele, no que ele vai te ajudar. Ele tem memória persistente, ou seja, ele lembra de todas as tuas conversas com ele e tudo mais. Ele acessa os teus dados, tem habilidades personalizadas e assim por diante. Ele está disponível 24 horas por dia no teu Telegram, por enquanto, em breve no teu WhatsApp. Então, isso aqui mostra que essa guerra aí tá ficando interessante, né? O Cloud tem lá o Cloud Cowork, que talvez vire um grande agente que fica ligado 24 horas. O OpenClaw, agora da OpenAI, que meio que revolucionou isso. Tem muita gente usando já, tendo seus agentes 24 horas por dia trabalhando e interagindo com eles pelo WhatsApp, pelo Telegram. E agora o Manus anunciou, que eu acho que é muito bom para quem não é tão técnico, que já quer começar a experimentar isso, pode entrar lá na conta grátis e criar o seu agente e começar a brincar, né?
E acho que é legal de explicar, né, por que isso é tão legal, assim, como eu falei antes, que a gente está cada vez mais migrando para uma internet mais agêntica. Isso aqui, antes a gente tinha que abrir uma aba do ChatGPT, abrir uma aba do Cloud e pedir alguma coisa para eles respondem e pronto. Eles ficam lá isolados esperando que a gente volte para interagir com eles. E agora, com OpenClaw, com Manus Agents e com essas ferramentas todas que estão surgindo, a gente tem os agentes que são proativos, né? De tempos em tempos eles fazem coisas para nós, com base naquela missão que a gente definiu, e eles têm uma memória persistente, ou seja, eles não estão isolados em cada conversa ali, ou no máximo pesquisam em conversas anteriores. Eles estão ali 24 horas por dia ligados e fazendo coisas para ti, né? Criando post para tua empresa, pensando em estratégia, fazendo pesquisa, desenvolvendo código, como várias pessoas estão fazendo. Ou seja, realmente um assistente, um funcionário ali, um colega de trabalho trabalhando 24 horas por dia, sempre se tu precisar ficar toda hora abrindo a aba do ChatGPT, do Cloud, etc. Isso realmente é bem revolucionário, né? Tanto que muita gente está usando e fazendo coisas bem legais com isso. Vamos ver os próximos capítulos, porque vai ser uma briga bem interessante, né? A OpenAI, que tem muito recurso, vai espalhar essa ideia aí para muita gente, com certeza. E a própria Meta, tem uma grande vantagem, que é ter o WhatsApp, né? Dona do WhatsApp. Então, talvez eles façam algum bloqueiozinho lá para outros agentes não poderem usar o WhatsApp, ou eles vão ter ali um acesso mais fácil, uma conexão mais fácil com o WhatsApp, que pode ser que faça com que muita gente passe a usar o Manus. Mas enfim, independente disso, acho que é importante ficar ligado e começar a brincar, começar a testar com essas coisas. A nossa próxima notícia, então, para a galera do design é que o Figma, ferramenta de design bem famosa e muito usada, acabou de matar a barreira entre código e design. E isso pode mudar bastante o fluxo de trabalho, tanto de desenvolvedores de software como também de designers, né? O que aconteceu, então, foi exatamente isso. O Figma anunciou que agora tu não precisa mais escolher entre código ou aquele canvas, né? Aquela tela do Figma para montar um design. Agora tu pode ter os dois, tu pode tanto usar ali uma IA para escrever código e usar aquela tela do Figma para mexer no design. Porque agora eles lançaram a integração do Cloud Code com o Figma. Para quem não sabe, então, o Cloud Code, né, que é aquela ferramenta de desenvolvimento de código e outras coisas aí da Anthropic, agora ela está conectada com o Figma. Então, tu pode ir lá e pedir para o Cloud Code fazer um sistema, fazer uma landing page, fazer o design de alguma coisa, ele vai criar o código e aí tu pode jogar lá para o Figma. Então, o Cloud vai pegar esse código que foi feito e vai transformar em componentes do Figma. Tu vai conseguir ver dentro da própria tela do Figma os componentes editáveis. Então, o Cloud vai jogar lá para dentro e tu vai poder fazer isso. Isso é bem legal, tá? Para quem é mais técnico, a integração é feita através de um MCP, que é um protocolo ali que permite que as ferramentas de IA conversem, se integrem com aplicativos externos. E aí o Cloud Code, basicamente, ele captura o estado do navegador ali e converte tudo em componentes do Figma editáveis. Mas beleza, passando aqui o Techniquez, é bem legal isso, porque a gente vê muito em empresas de tecnologia, principalmente, muito separado ainda muito separado ainda o designer do desenvolvedor, né? Isso vai acabar meio que talvez integrando as duas coisas, ou o próprio designer vai poder prototipar, pedindo para IA para ser mais rápido, sair da tela em branco ali e começar um projeto de forma mais rápida, ou daqui a pouco o dev também vai conseguir fazer alguma parada legal e transformar em Figma para o designer poder atuar depois, ou ele vai poder ele mesmo mexer lá no Figma depois e fazer os ajustes finos. Agora meio que o protótipo já nasce meio que funcional e editável no Figma e vice-versa. Então, para quem trabalha com produto, design, desenvolvimento, enfim, isso é bem grande, né? Acaba aquele ping-pong eterno entre código e design. E é bom ficar de olho porque cada vez mais essas ferramentas de AI elas estão conectando áreas que talvez antes eram isoladas e talvez até criando novos cargos aí em empresas, né? É bom a gente ficar de olho. Beleza, vamos então para a nossa próxima novidade aqui, que não é bem uma novidade, mas que quase que traz uma reflexão aqui. E se em vez de aceitar a primeira resposta que a IA te dá quando tu pede para ela criar alguma coisa, tu ensinasse ela a ficar refazendo o trabalho várias vezes até que ele ficasse excelente. É exatamente isso que uma pessoa fez, transformou isso numa skill, numa habilidade ensinável para as IAs, e isso pode mudar bastante como tu interage com as IAs, inclusive. Então, galera, isso aqui não é bem uma notícia, mas é uma coisa que nos chamou muita atenção e que acho que pode ser bem útil para o teu dia a dia de trabalho, tá? Esse usuário do Twitter aqui, o Vibe Marketer, ele criou uma skill, que é uma habilidade que tu pode instalar, ensinar ali para o teu ChatGPT, para o teu Cloud, né? A gente fala bastante disso aqui no canal.
que basicamente mudou a forma como ele usa o cloud, no caso, para marketing, né? Ele chama de uma habilidade de auto-melhoria, um loop de auto-melhoria. O que basicamente é? É como se ele ensinasse o cloud ou o ChatGPT a fazer um loop que ele gera alguma coisa, ele mesmo se avalia com base em critérios que ele definiu, aí ele vê o que está ruim, o que está bom, se encaixa nos padrões definidos ali, ele melhora e ele vai repetindo isso até que fica excelente. E isso ele usa para várias coisas, ele usa para fazer anúncios, para fazer texto para e-mails, texto para blog, para fazer roteiros de vídeo, para fazer posicionamento de marca, até para fazer otimização de busca ali, SEO, né? E como que ele faz isso, tá? Ele inclusive explica aí como que tu pode criar a tua própria habilidade disso, tá? Tu escolhe uma atividade que tu faça, no caso dele aqui de marketing, repetidamente. Por exemplo, criar um texto para um e-mail, um texto para anúncio, roteiro, etc. E aí tu meio que tu escreve, ou tu explica ali pro Cloud, pro ChatGPT, pro criador de habilidades, como que tu faz, né? Qual que é o teu processo quando tu faz aquilo e quais são os teus critérios para que aquilo seja bom, né? Então ele até fala ali, o que dá exemplos, ou falar para ele o que é bom, o que é mais ou menos, o que é ruim. E aí esses critérios viram um checklist, que toda vez que o Cloud ou o ChatGPT cria um material novo para ti, ele passa por esse checklist e vê se está se encaixando ou não. Se não estiver se encaixando, ele vai criar de novo até que ele se encaixe. Isso é bem legal, né? Por exemplo, ele deu um exemplo aqui na criação de um hook de vídeo, de um anúncio, né? Dele ser bem específico. Tá ajudando a fazer a pessoa parar de scrollar no feed ali. Preciso que seja nota 9 ou 10 no mínimo nesse critério. Então, se não for nota 9 ou 10, tu continua tentando até que seja, né? Então ele meio que entra em loop e ele fica criando para ti até que bata nos critérios. Isso aqui parece muito ciência de foguete, parece muito difícil, mas, cara, qualquer um já pode usar hoje no dia a dia. A gente usa skill para tudo aqui, a gente tem centenas de skills ali instalados no nosso cloud, no nosso ChatGPT, e essas skills nada mais são do que habilidades que tu ensina a tua IA a como se comportar. Então a gente tem ali, nesse caso dele aqui, seria basicamente isso, tu abrir ali o cloud, o ChatGPT, usar a própria IA para te ajudar a criar essa habilidade. Então, tu vai dizer para ela como que tu gosta de escrever e-mails, por exemplo, tu vai dar exemplos do que é bom, exemplos do que é ruim, vai criar um checklist e tu vai dizer, passa por esse checklist enquanto não tiver num critério muito bom aqui, repete até que fique muito bom. Como eu falei, a gente tem usado muito isso e se tu ainda não testou, testa aí que vale bastante a pena e tenho certeza que pode melhorar muito o teu processo, tá? Isso aqui começou sendo muito usado pela galera de desenvolvimento, mas a gente está usando muito para marketing, para tarefas do dia a dia e, inclusive, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é bem interessante tu começar a pensar também em como usar isso no teu dia a dia. Para nossa próxima notícia, então, lembra quando ter um site amigável para o Google era meio que obrigatório? Claro que ainda é, mas agora é a mesma coisa para os agentes de IA. É isso que o Cloudflare anunciou, tá? Que é a infraestrutura onde roda praticamente toda a intranet do mundo aí, por baixo dos panos. Eles anunciaram que lançaram agora o Markdown para agentes, ou seja, o Cloudflare vai começar a servir para os agentes de IA que estiverem consumindo. Quando tu pede para um agente pesquisar um site, por exemplo, ou um link que tu mandou para ele, ele vai lá e tenta consumir o conteúdo daquela página, muitas vezes é barrado e tal. E agora o Cloudflare vai começar a facilitar para os agentes consumir o conteúdo daquela página já num formato que é digerível para o agente, né? Isso aqui é bem grande, porque mostra que os agentes de IA cada vez mais vão fazer parte vão ser meio que habitantes importantes da internet, né? Eles já consomem muito hoje o conteúdo de sites e tudo mais, e o Cloudflare, que basicamente roda quase a internet inteira por trás dele, por baixo dos panos aí, está facilitando muito isso, então é um bom indicativo. Inclusive, se o teu site tem roda no Cloudflare, ele vai ajudar bastante nisso, tá? Assim como era muito importante fazer, então, SEO lá para o teu site aparecer bastante no Google, agora ele vai ser muito importante também tu ter o teu site amigável para que os agentes de IA possam consumir. Bom, galera, passado o nosso bloco principal de notícias e novidades de IA, vamos agora para o nosso bloco de notícias rápidas. A primeira delas é o lançamento do Codex 5.3 Spark, um modelo novo que a OpenAI lançou de IA, focado no Codex, né? Aquele sistema para desenvolvimento e para outras tarefas que eles têm separado um pouco do ChatGPT. E o mais legal desse modelo é que ele é muito rápido. Ele processa 1000 tokens por segundo, muito mais rápido que o modelo normal. Então, quando tu interage com ele, as respostas são quase instantâneas, são muito, muito rápidas mesmo. Isso acaba deixando a experiência de uso muito interessante. Quem testou já está achando que é bem legal e que vale a pena testar. Quem sabe isso também vem agora para os chats normais, né? O ChatGPT, Cloud e tudo mais. Nessa mesma linha, o Cloud, né, a Anthropic, anunciou o lançamento do Sonnet 4.6, que é um modelo muito capaz,
um pouco mais barato que os modelos mais caros como o Opus. Então, ele é um modelo que tem uma janela de contexto, né, que é a capacidade de quanto informação o modelo pode processar ao mesmo tempo durante uma sessão, de 1 milhão de tokens, que é bem grande, né, e que é um modelo muito, muito inteligente naqueles testes, aqueles benchmarks que eles fazem, aqueles testes que meio que avaliam a capacidade de um novo modelo de IA. Ele está quase muito parecido com os modelos mais caros de raciocínio, como o Opus, o GPT 5.3, Codex, enfim, mas com um preço mais barato e com resposta um pouco mais rápida. Não tão rápida quanto o Spark, que eu acabei de falar, mas mais rápido. Então é um modelo interessante aí para ser testado. Acho que vai compensar bastante o uso dele no dia a dia. E a nossa próxima notícia é meio que vazou, né? Vazou entre aspas, porque o Google compartilhou, mas um usuário do Twitter descobriu ali uma tela do Google Workspace, que é o produto que une ali o Gmail, o Drive, calendário para empresas, né? Que é o Workspace Studio, meio que parecido com o Copilot Studio lá da Microsoft, que é uma tela onde vai permitir criar agentes e automatizar o trabalho com o Gemini. E aí o Gmail, né, a conta oficial do Gmail no Twitter compartilhou, dizendo que pegou bom olho, né? Então agora esse é uma tela do Workspace Studio, onde tu vai poder fazer workflows, ali, fluxos de trabalho automatizados com o Gemini dentro do próprio Gmail. Então tu vai poder automatizar tarefas do dia a dia, ali, como escrever rascunhos de e-mail, resumir e-mails grandes ou até meio que dividir, mandar coisas para uma pessoa ou para outra, sem precisar sair de uma conversa do Gmail. Então, é uma coisa nova que está surgindo no Google aí e também entra nessa mesma linha de que cada vez mais aí a gente vai estar vendo esses produtos grandes para empresas poderem colocar agentes de IA no seu dia a dia. A nossa próxima notícia é que o Notebook LM, aquele produto do Google onde tu pode colocar links, matérias, artigos, PDFs, meio que criar como se fosse um agente treinado com toda aquela informação para tu estudar, criar vídeos, podcasts, para tu aprender alguma coisa. Eles agora lançaram uma atualização que o Notebook ele já criava, né, meio que uma apresentação de slides com o teu material que tu colocou ali dentro. Mas agora, além dele criar essa apresentação, ele também cria ela editável, né? Ele pode exportar para slide decks no PowerPoint, no PPT lá da Microsoft, que em breve vai estar disponível também para Google Slides. Então, tu vai poder não só criar esses slides, mas tu vai poder editar eles, mexer neles, pedir para a IA alterar e exportar para PowerPoint e usar no teu dia a dia aí. Quem nunca usou o Notebook LM, usa porque é uma baita ferramenta e tem muita coisa legal para fazer nele. A nossa próxima notícia, também do Google, né? O Google lançou o Lyria 3, que é um aplicativo para gerar músicas. Então, tu pode ir lá e pedir para mandar uma foto, mandar um vídeo ou uma ideia em texto mesmo, e ele vai criar uma música, uma letra de música e uma musiquinha ali para tu coisar. Eles dão alguns exemplos aqui. Uma música de Feliz Aniversário para Nina, por exemplo. Ou aqui ele tem outra que é o Ryan lava louça e assim por diante. Então tu pode pegar ali, mandar uma foto para ele, criar uma música, uma brincadeirinha ali. Já existem outros softwares como o Suno, por exemplo, mais profissional, para criar músicas profissionais, tudo mais. Com IA, o Google está lançando essa funcionalidade dentro do próprio Gemini lá, onde tu pode clicar em criar música, assim como tu já pode criar imagem, criar vídeo e tudo mais. E tu pode, enfim, mandar tuas fotos e fazer uma brincadeirinha de criar uma música ali. E para nossa última notícia do dia, que essa aqui achei bem legal, tá? Basicamente, uma startup chamada Arcturus Studios criou uma tecnologia que coloca vários sensores em estádios, em eventos esportivos principalmente, e esses sensores captam toda a imagem do lugar ali, meio que num grande 3D, recria com modelos de IA isso em 3D, e aí a transmissão lá, a TV, por exemplo, pode mostrar ângulos que seriam impossíveis com câmeras tradicionais, né? Então, por exemplo, ele cria meio que um gêmeo digital do que está acontecendo em tempo real, e tu consegue ver aquela imagem de qualquer lugar graças a esses sensores. Isso aqui é bem doido, né? Vai provavelmente transformar bastante as transmissões de esportes e de outras coisas no futuro breve. Mas, enfim, achei bem curioso, bem legal. Então, galera, essas foram as principais novidades de IA dessa semana. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve aí, deixa um like ou manda para algum amigo. Também é legal de contar que todas essas novidades e algumas coisas extras a gente manda também por e-mail toda sexta-feira na newsletter Ratos de IA. Se tu quiser te inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo. E como sempre a gente gosta de dizer que se tu quiser que a gente se aprofunde em algum desses assuntos que a gente falou aqui como novidade, deixa a gente saber, manda uma mensagem numa rede social nossa, deixa um comentário aí que a gente vai criar um vídeo específico sobre aquele assunto. Espero que tenha gostado então da edição da Ratos de IA dessa semana e até a próxima.